falar de momento da Previdência, necessidade, é muito dentro do que a gente conversou, mas aí é um pouco mais a fundo, né? Então, vai falar efetivamente de números, de déficits, a necessidade, falar de pirâmide demográfica. Então, ele tem um pouco mais de informação do que o bate-papo que a gente teve na terça-feira. E aí, a ideia é basicamente aquilo que você comentou aí, que a gente fez lá no Instagram, tentar passar aqui a ideia geral do que é a Previdência, os principais conceitos, as principais dúvidas, né, que a gente sabe mais ou menos quais são, e dar um panorama geral do mercado também, que é bem legal, e falar do porquê é importante a pessoa ter uma Previdência, etc. Tá bom? Boa, tá aparecendo, tá ótimo. Então, tá bom. Pessoal, na verdade, essa apresentação ela tem uma ordem um pouquinho diferente, tá? Então, a gente vai falar no final que eu vou falar um pouquinho de Catu, tá bom? Tá bom. Então tá. Espera só um minutinho, pessoal, só um instantinho. A ideia dessa apresentação aqui é falar um pouquinho do momento da Previdência e como a gente faz um planejamento do futuro, tá? Mas muito importante, a gente precisa ter um olhar para a Previdência. Por que é tão importante a gente falar de Previdência complementar hoje? E não dá para fugir que a gente começar pela Previdência Social, que no seu slogan é um direito de todos os brasileiros, né? E a gente tem que falar efetivamente o que ela contém. Então, na verdade, produto de previdência social, que é um direito de todos, a gente vai falar efetivamente da aposentadoria por idade, que tem direito a todos têm direito, ou por tempo de contribuição, as aposentadorias especiais, aposentadoria por invalidez, fora os outros benefícios que estão envolvidos aí, como salário maternidade, salário família, reclusão e a pensão por morte, né? Só que a gente tem que lembrar de alguns detalhes muito importantes. Alguns desses benefícios, como o seguro-defeso, como tal, que são outros itens que a gente tem, eles são seletivos. Então, são para aqueles pescadores artesanais que, em época de desova, não podem utilizar. Então, no final das contas, o conceito da Previdência Social é você dar apoio para todo mundo que precisa ser apoiado regularmente ou esporadicamente. O grande problema aqui é o déficit da Previdência. A gente tem um número aqui elaborado até 2019, onde ele aponta, quando a gente olha o INSS urbano e rural, os servidores da União e os militares e o rombo total. E a gente começa a enxergar que essa conta não fecha mais há muito tempo, né? Então, desde 1998, o sistema previdenciário brasileiro começou a se tornar deficitário, chegando ao final de 2018 com um rombo de praticamente 300 bilhões de reais. A gente vai falar até um pouquinho disso um pouco mais à frente, como agora, que, na verdade, o instrumento de previdência social, ele foi criado lá nos anos 50, 60, onde você tinha uma realidade totalmente diferente do que é hoje. Em 1960, as famílias tinham, em média, 6,3 filhos. No último censo, o número de 2012 falava que a taxa de fecundidade era de 1,7. Isso é importante? Muito importante, tá? E a pirâmide demográfica declara isso claramente. Lá atrás, a gente tinha a maior parte da população, uma população mais nova, que era efetivamente que mantinha as contribuições para o INSS, era uma população que prioritariamente tinha registro em carteira, portanto, fazia suas contribuições, e as contribuições não eram para ele. Basicamente, o INSS é um regime de mutualismo simples, onde todo mundo coloca dinheiro e os mais velhos vão tirando para utilizar. O que acontece que, com o passar dos anos, que a gente perdeu o bônus demográfico, onde hoje você começa a ter a base da pirâmide se estreitando. Primeiro, você tem menos gente nascendo, menos gente contribuindo, e daqui a pouco você vai ter uma parte superior da pirâmide, que é a parte de que está recebendo o benefício, muito maior que a base que a gente tem agora. E olha o problema. Se o volume de contribuições para o INSS não acompanha o aumento dos aposentados, o que vai acontecer? O que se mostra aqui claramente é que em 2032 eu vou ter exatamente a mesma quantidade de pessoas contribuindo das pessoas que estão recebendo. Com o detalhe que não está previsto aqui ainda é que boa parte da população hoje
ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, está desempregado, ou seja, reduziu a entrada de recursos no caixa da Previdência Social. Outro número importantíssimo é o aumento da expectativa de vida, que mostra que em 2050 a gente vai ter praticamente 1/3 da população brasileira com 64 anos ou mais. Olha que diferença que a gente vê agora, no intervalo de tempo bastante curto. Em 1980, estamos falando aí de 40 anos atrás, eu tinha 10 idosos para cada 100 jovens. Em 2050, a gente inverte isso. A gente vai ter 172 idosos para cada 100 jovens. 1/5 da população mundial será feita de idosos. Isso, Cori, isso é no Brasil, né? Isso daí? Mundial. Isso é uma tendência mundial, tá? Tá. Importante até o seu número, porque assim, o Brasil ainda é um país jovem. Quando você vê esse problema aqui no Brasil, é um problema que, por exemplo, o Japão já tem há muito tempo. Lá a população é muito mais velha, talvez seja a população com média etária mais velha do mundo, seja do Japão, onde você tem mais idosos acima de 60 anos do que pessoas entre 0 e 18 anos. Cori, eu tenho uma amiga que está morando no Canadá que ela relatou essa semana para mim exatamente isso, a quantidade de idosos que tem morando lá, e eles estão, fazendo muito incentivos para as pessoas irem morar lá por conta disso, porque a população está muito, muito idosa, Canadá e na Itália também. Exato, e é um problema que gera uma consequência muito grande. Né? A pirâmide... Oi, desculpa, não ouvi. A pirâmide etária da Europa é um pouco mais cheia na parte de... E voltando, quando a gente fala do nosso processo de previdência social aqui, a gente tem uma realidade bem diferente. Em 1950, eu tinha 8 trabalhadores para cada aposentado. Então, a estrutura criada no INSS de pactuação simples funcionava muito bem. Todo mundo colocava dinheiro lá e eu, o cara que estava aposentado, conseguia receber. Lembrando que essa pessoa também vivia menos. Em 1950, a expectativa média de sobrevivência de uma pessoa era de entre 55 e 60 anos. Então, basicamente, ela se aposentava, pouco tempo depois ela falecia. Então, funcionava muito bem. A diferença é que hoje a gente tem 1,4 trabalhador para cada aposentado. Primeiramente, a gente teve um problema de fluxo de caixa aí. Então, entra muito menos dinheiro hoje do que sai. Segundo ponto, o teto do INSS hoje é de R$ 6.433,57. Só que o valor médio pago para os aposentados no Brasil é de R$ 1.283. Lembrando, esse valor continua caindo. Eu tenho um exemplo de família, meu pai, que Deus o tenha, quando ele se aposentou à época recebendo 8 salários mínimos. Quando ele veio a faltar, ele recebia 2. Minha mãe passou a receber uma pensão de 2 salários mínimos. Quando minha mãe faleceu, em 2019, ela recebeu uma pensão do meu pai de 1 salário mínimo. Então, a gente tem que também ter isso em mente, por mais que eu me esforço, mais que eu trabalhe, que eu faça minhas contribuições pelo teto, isso não é uma garantia que esse benefício vai se perpetuar. Ô, Cori, deixa eu te fazer uma pergunta, até uma curiosidade. Não sei se você saberia responder. Vocês acham que vale a pena, mesmo com esses dados que você está passando, contribuir para a Previdência Social e, paralelamente, contribuir para a previdência privada, ou focar todos os esforços na previdência privada e deixar a aposentadoria só realmente por idade, vamos dizer assim? A social é meio que obrigada, né? Dependendo do... Não, por exemplo, para profissionais autônomos, nós que somos autônomos, a gente não precisa contribuir. Claro, se você está na CLT, você vai ter lá uma parte do INSS que é obrigatório. Mas para pessoas, empresários, autônomos, enfim, quem não está ali registrado. Então, vamos lá, sua pergunta é boa, tá? E assim, o governo ele também tem suas travas em relação a isso, inclusive com os profissionais autônomos, tá? Ontem a gente até conversou de incentivo fiscal que o produto PGBL vai dar, né? Que pode dar para quem precisa de redução fiscal. Mas uma das contribuições, obrigatoriedades que existe para você ter um incentivo fiscal
é que você faça contribuição ao INSS, ao regime próprio de previdência, tá? Senão, a sua contribuição, ela não é registrada como incentivo. Então, por quê? Porque, na verdade, a gente fala de aposentadoria, mas como a gente começou a nossa conversa, existem outros benefícios arrolados dentro dessa mesma caixa. Aqui no Brasil, a gente não tem a separação como existe em outras economias mais maduras, que você tem a caixa da sua aposentadoria e você tem uma caixa de assistencialismo. Aqui existe implicitamente uma obrigação de contribuição, nem que seja pelo mínimo, para que você sustente no mínimo o assistencialismo. Porque, por exemplo, quem é casado sabe, a esposa, graças a Deus, quando engravida, ela tem direito a um benefício, ela pode se afastar e receber também um benefício. A gente tem um processo aí de benefício para reclusos, então a família de uma pessoa presa também recebe. Então você tem vários benefícios envolvidos aí. Se você não contribuir de jeito nenhum para o INSS, o que vai acontecer é que esse caixa para de funcionar. Só que tem um detalhe muito importante que a gente tem que comentar, é que mesmo a gente tendo esse déficit que a gente viu aí de 290 bilhões de reais em 2019, todo mundo recebe o benefício. Por quê? Porque o governo ele acaba tirando de outras contas, outras caixinhas para suprir esse déficit. Então, o que ele vai tirar? Ele vai tirar de educação, ele tira de infraestrutura, ele tira de segurança e, no final das contas, quem perde é a sociedade. Apesar de eu concordar com você que se tivesse possibilidade seria melhor você fazer a sua própria poupança, no Brasil isso acaba não funcionando, porque infelizmente você tem uma concentração de riqueza em poucos e muita gente precisando de auxílio. Então, ainda é necessário que você contribua no mínimo com o valor mínimo, com o piso da contribuição social, para que esse processo não prejudique outras obrigações do governo, tá? E mesmo empresários que, por exemplo, recebem através de dividendos, eles têm um salário, né, pelo menos um salário mínimo que automaticamente é cobrado no INSS, se não me engano, né? Posso estar falando? Exatamente. Você precisa ter uma declaração real, não tem jeito. Você tem que ter pelo menos uma renda tributável, tá? Até porque hoje em dia, mesmo em outras operações, se você não tem renda tributável declarável, muitas coisas você não consegue fazer, inclusive. Você não consegue, por exemplo, contratar seguro se você não consegue comprovar a renda. Tem situações desse naipe também, tá? Pessoal, a gente até falou disso, mas assim, é importantíssimo que a gente saiba da expectativa de sobrevivência, que é um fator muito importante quando a gente fala desse cenário que a gente fala, que é se programar para a aposentadoria. As pessoas vão viver mais, estão vivendo cada vez mais. Roma Antiga, você tem uma expectativa de vida de 17 anos. No começo do século passado, estamos falando de 110 anos atrás, a expectativa média era de 33 anos, e já em 2015 era de 73. Para esse ano, apesar de ter tido uma queda de mais ou menos 1,94 anos na expectativa média devido à pandemia, a gente teve um aumento, sim, em 2021, a expectativa média de sobrevivência na faixa de 75 anos. Podia ter chegado quase a 77, mas a pandemia impediu isso, tá? E outra coisa que é extremamente importante que a gente não leva em conta é que a nossa genética é responsável somente 15% sobre a expectativa de vida. 85% dessa expectativa de sobrevivência tem a ver com nutrição, atividade física e controle de estresse. Então, a qualidade de vida faz toda a diferença. Hoje, 1 a cada 3 bebês vai viver até os 100 anos, pelo menos. Em 2019, nós já tínhamos 30 mil pessoas com mais de 100 anos no Brasil. E, apesar disso, a gente só tem 8% da população que tem algum tipo de previdência complementar. Você está entendendo qual é o retrato disso, como as pessoas elas estão vivendo mais, mas não estão preparadas para isso? E isso é um ponto muito importante. A ideia aqui é exatamente a gente criar esse alerta, tá? Como a gente diz, não adianta você ir numa consulta médica e não comprar remédio, também não adianta cuidar da saúde e ignorar finanças. Então, não adianta eu querer viver muito, legal, tenho saúde, vou viver até os 70, 80, 90, 100 anos, mas no final das contas eu não vou viver, eu vou sobreviver. Ô, Cori, mostra o número ali de novo, quantos por cento somente? 8%? 8% da população. E aqui a gente fala de planos por CPF, tá? Estou dizendo que pessoas que têm seu plano individual, pessoas que estão dentro de algum plano empresarial também, tá? Sim.
Caramba, então, é impressionante, né? Porque reduz muito, né, Cori? Por exemplo, eu tenho mais de um fundo, eu tenho mais de uma previdência, eu tenho 3. Então, quer dizer que esse número pode ser até menor ainda, né? Porque Na verdade, esse número ele é baseado por CPF, tá? Então, sabe que esse CPF tem 1, 2, 3, algum plano mais de previdência. Mesmo assim, a gente fala de 10% da população, que para nossa realidade, a gente sabe que o Brasil tem uma demografia de riqueza muito heterogênea, muita gente com dinheiro e pouca gente com muito dinheiro e muita gente com pouco dinheiro, mas mesmo assim o percentual é muito pequeno. Efetivamente, a gente pode falar que tem uma oportunidade imensa aqui de divulgar esse conceito ainda. Realmente esse número é bem impressionante, né? Exato. Porque praticamente toda a população que é um pouco mais carente, porque eu acredito que esses 8% seja realmente aquelas pessoas que têm uma condição um pouco melhor, eu acredito, né? Então, realmente, elas vão ficar totalmente dependendo do INSS, que é muito baixo, né? E, enfim, não dá condições para a pessoa sobreviver de maneira digna, muitas vezes, né? Isso realmente é alarmante. E eu digo mais, não é somente as pessoas que têm condição. Eu vou falar para você que se você reunir os seus amigos aí para um bate-papo, também é verdade. Para eles, boa parte deles vai falar não tenho plano de previdência. Isso acontece comigo. Meus amigos, muitos falam que não tem plano de previdência. Eu trabalho com isso, falo, mas as pessoas acham que ainda é cedo, acham que não vale a pena. E aí a gente vai e pergunta, né? Quais são as consequências disso? Sim. Realmente é fundamental. Quanto antes a pessoa começar, melhor, menos daquilo que a gente falou, menos ela vai precisar contribuir para ter uma renda ou um patrimônio maior acumulado, e ela vai se dar conta em algum momento, provavelmente próximo de se aposentar ou quando ela precisar, né? Aí ela vai ver, podia ter contribuído, né? Podia ter começado antes. O Cori comentou isso na outra live que teve, né, Cori, que 33% dos idosos se arrependem de não ter feito acumulação anteriormente, né? Na verdade, são 8 a cada 10 aposentados se arrependem de não ter guardado mais dinheiro. Isso, desculpa, falei errado. É realmente um número bastante grande. E esse detalhe, o custo da espera é muito importante. Até o exemplo aqui que a gente está falando, que para mim chega num valor de R$100 mil, considerando uma taxa baixa, hoje a gente tem uma taxa Selic de 3,5%, um fundo que me renda ao ano 3%, se eu quiser guardar por 30 anos, eu preciso de R$ 172,80 para atingir os 100 mil. Mas eu vou deixar para daqui a 10 anos. Ok, o meu custo já vai passar a ser R$ 305 para chegar no mesmo objetivo com o mesmo parâmetro. Se eu demorar mais ainda, eu só tenho 10 anos para chegar nesses mesmos R$100 mil, eu vou precisar de R$ 717,11 por mês para chegar nesses 100 mil. Pior ainda, que é uma coisa que acontece muito, a pessoa só lembra que precisa pensar na aposentadoria quando ela está batendo na tua porta. O custo de um ano para ter R$100 mil me obriga a guardar R$ 8.220,90 por mês para conseguir chegar nos mesmos R$100 mil. Ou seja, o tempo aqui pode ser seu herói ou pode ser seu inimigo, né? Depende de você. E assim, imagina só que a tendência da pessoa é aumentar o salário, né? Então, no começo da vida, com 20 anos, ela vai estar contribuindo ali com R$100 e ao longo do tempo aumentando os seus aportes, né? Essa é a lógica. Você precisa ter disciplina. Um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um plano para uma criança e eu consigo guardar para ela R$ 504 por mês, a mesma taxa de juros de 3% ao ano. Estou falando não estou nem falando de juro real, estou falando de juro nominal. Com R$ 504 por mês, quando ela atingir 60 anos, ela tem R$1 milhão. Esse só para ilustrar aí, eu comecei... Eu abri a previdência para o meu filho agora, faz uns 6 meses, mais ou menos. Mas eu vim contribuindo, eu e minha esposa, né? A gente colocou lá R$150. Começamos com 100 por mês, né? De vida. Então, começamos com 100, aí depois de um tempo a gente aumentou 150 cada um. E agora a gente está com 500, ele está com 5 anos, a gente está contribuindo R$500, agora no todo, né? R$500 por mês para ele está com 5 anos. Desde o primeiro dia já vim contribuindo, agora oficialmente ele tem uma
uma previdência de ações já, que é para dar aquela turbinada. Então, de opções ainda, né? E vou deixar, porque é aquilo que eu falei, você pega algo para você ter uma referência. Se você, por exemplo, não contribuiu para você, talvez você pensar em contribuir para o seu filho pode ser uma maneira de você acumular patrimônio, porque no fundo também é seu aquele dinheiro, né? Mas você coloca o crescimento dele como meta e vai ver o patrimônio crescendo. É que nem plantar uma árvore quando, né, a criança nasce, vai crescer, a mesma coisa, né? Exatamente. Aqui eu não tinha feito para minha filha, ela tem 3 anos, né? Aí, quando eu entrei na Catu, passou um período, eu falei, não, preciso começar a poupar. Aí, toda vez que eu pensava em comer fora ou fazer algo assim que é perto, eu falava, não, quanto que eu ia gastar? R$30. Eu peguei e comecei a fazer um cofrinho e guardar esse dinheiro como se eu tivesse que fazer numa previdência. E agora eu já tenho acumulado na previdência dela R$900, assim, para mim é uma vitória. Só cortando gastos que eu poderia fazer de comer um lanche fora ou de fazer alguma coisa aqui. Mas é uma vitória mesmo. E eu já estou vendo a diferença, então está me estimulando a contribuir mais para a previdência dela, porque eu estou vendo o resultado disso em tão pouco tempo. E só mudar o hábito, né? Nossa, por que eu vou tomar um café na padaria se eu posso fazer o café em casa? Por que eu vou comer um cachorro quente se eu posso fazer um arroz e um feijão e comer em casa? Então, não precisa isso ser regra, né? Mas 1, 2 vezes no mês que você deixa de fazer coisas assim, você consegue acumular um montante legal para você já começar a mudar essa cultura e criar esse hábito de poupar, né? Exatamente. Não, perfeito, Ani. Eu acho que aí a gente já começa a entrar numa outra questão, que quando você começa a perceber a importância de ter uma disciplina financeira e uma educação financeira, que é o que a gente prega, né? Que a gente quer que os nossos clientes façam, enfim, e também para nossas vidas, você começa a ver a importância de ter tudo equilibrado, né? As suas finanças, você não ser perdulário ali com dinheiro, guardar, enfim, investir bem, ter conhecimento. E aí, ao longo do tempo, né, com o passar do tempo, você vai vendo realmente o seu patrimônio crescer. É uma consequência natural, né? Mas você precisa ter uma base, né? E às vezes é começando assim, com um pouquinho, com 100, 200 reais, e aí depois você vai dando os próximos passos, né? Exatamente. E aí a gente vai para exatamente o ponto. Se a gente não começar agora, a gente vai se tornar um daqueles 8 a cada 10 que vão se arrependem de não ter guardado mais dinheiro. E isso é um fato. E aí aquela pergunta, a gente fala, a gente aqui conversando, a gente vê como é importante isso. Aí eu pergunto para você, vou perguntar para o Danilo. Danilo, qual é a coisa mais importante da tua vida? Para mim, é a minha vida. E o tempo. Ótimo, perfeito. Se eu falar para você que 99% das pessoas vão responder que é família, educação de filhos, fazer a viagem dos sonhos, comprar a própria casa, pensar no futuro. Essa é uma pesquisa e mostra claramente que 98% das pessoas que respondem, a coisa mais importante da vida dela está entre esses 5 itens, são os sonhos e desejo dela. Faz sentido para vocês? Para mim faz. Isso é um fato. Se realmente isso é tão importante, aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: por que então só 4,5% do PIB brasileiro faz algum tipo de poupança? 68% dos lares do Brasil não se preocupam em guardar nada dos seus rendimentos. Isso é incrível. Quando olha o mundo, a Índia, você tem em poupança das famílias, a Índia tem 30% do PIB em poupança da família, a China tem 22%, a Suécia tem 11,7% do PIB, a Alemanha tem 4,3% e o Brasil tem 4,5% do PIB em poupança das famílias, tá? Isso é uma fonte do Banco Mundial, tá? Aí a gente olha também para o mercado segurador. Como a gente falou, a gente tem mercado de previdência complementar, só tem 8% de penetração. Seguro de vida, 5%. Quando a gente fala de seguro de automóvel, 63% das pessoas têm seguro do carro. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: qual é o percentual de pessoas que vão morrer ou vão envelhecer? 100%.
Exatamente. 100%. Ou seja, é uma coisa que é certeza na vida de todos, mas as pessoas não se preocupam. E a gente, eu não estou falando somente de morte natural, de envelhecimento, como a gente se prepara para os riscos eventuais que podem acontecer. Trânsito no Brasil mata 115 pessoas por dia, que dá quase 42 mil pessoas por ano. Noite, tudo bem? A morte de jovens em acidente de trânsito cresceu mais de 30% nos últimos 10 anos. Caso de invalidez, aposentadorias por invalidez, em 2012, o último número aberto pela INSS foi de 11.400 pedidos de aposentadoria por invalidez. Detalhe, boa parte dessa faixa são entre jovens. A maior parte de acidentados do Brasil estão na faixa etária entre 20 e 29 anos. Doença é outro fator importante. Em 2014, a gente teve 570 mil novos casos de câncer. Tivemos aí AVC, a segunda maior causa de mortes no Brasil. 12% dos infartos de coração acontecem nas pessoas que têm entre 20 e 40 anos. Só que é o tipo de coisa assim, quantas vezes a gente pergunta para a gente mesmo, a gente que trabalha com o público pergunta, tem a coragem de perguntar para os outros, quanto vale a minha capacidade laboral? Quantas pessoas dependem de mim hoje? Eu dependo de mim? O que eu faço? Qual é a decisão mais importante para você? Você melhora o seu serviço de TV a cabo, melhora a sua internet ou você faz um seguro de vida? Você quer trazer tranquilidade e ser feliz hoje ou quer ter status hoje? São perguntas que a gente não faz, tá? A gente está fazendo a coisa certa? Você sabe que no mundo, no Brasil, o que a gente faz? No Brasil, a gente tem renda, eu faço o consumo e se sobrar alguma coisa, isso vira poupança. Quando o correto aqui seria fazer o inverso. Oi? Só uma dúvida, uma curiosidade, por que tem esse paradigma, né, das pessoas não terem, não sei se existe algum estudo, né, porque talvez o mais conhecido aqui, pelo menos aqui na nossa região de Santos, né, é a Ozan. Então, de vez em quando vinha lá o vendedor, batia na porta da sua casa e falava, não quero um plano para morrer, né, e não é isso, é um plano que você pensava para não dar trabalho para outras pessoas, enfim, na verdade eles ofereciam outros produtos, como dentista, consultório médico, enfim. Existe algum estudo por causa desse preconceito das pessoas não terem seguro de vida? Sim, existe. Na verdade, tem sim. A gente tem até uma palestra que fala disso. A gente chama os 7 mitos do seguro de vida. E as pessoas realmente criaram mitos em relação a isso. É aquela brincadeira. Você já ouviu falar que se você pular numa fogueira, você faz xixi na cama à noite? Você já ouviu falar que se você tomar leite com manga, você morre? A gente já ouviu falar que se você tomar banho depois de almoçar, você vai ter congestão? Isso são mitos, né, que foram criados no decorrer do tempo, que hoje, efetivamente, eles precisam ser desmistificados. O seguro de vida e a previdência são muito semelhantes a isso. O pessoal fala, não vou falar de seguro de vida, porque seguro de vida dá azar. Não, o que dá azar é acontecer alguma coisa e você não está preparado. Isso é um ponto importantíssimo. A gente não precisa falar isso para as 441 mil famílias que perderam pessoas nessa pandemia. Morte, ter seguro de vida não é azar. Pelo contrário, no momento tão difícil da vida, você ter uma cobertura que te garanta, no mínimo, um conforto financeiro ajuda muito, tá? O pessoal fala, mas isso não vai acontecer comigo. Eu sou jovem e tenho plena saúde. As pessoas esquecem que muitas mortes acontecem por acidente ou nesse momento de pandemia. As pessoas acham que isso só vai acontecer com idosos. Não, tanto idosos quanto... idoso morre muito mais de problema de saúde do que de acidente. O inverso é verdadeiro. Então, não tem escolha. Para morrer, basta estar vivo. Não tem jeito. Então, existem vários mitos que precisam ser desconstruídos. E, principalmente, e eu digo que assim faz parte do nosso trabalho do mercado, a gente tem que explicar efetivamente que seguro de vida ele tem que fazer parte de um planejamento financeiro. Isso na verdade, o seguro de vida, você compra tranquilidade, você compra
como eu diria, você vai comprar equilíbrio financeiro na sua falta ou na sua incapacidade. Tem muitas coberturas de seguro de vida e previdência que são para projetos de vida. A gente conversou, inclusive, disso. Projeto de vida de eu guardar um dinheiro não é só para mim me aposentar, pode ser para mim começar o meu próprio negócio, para pagar o intercâmbio do meu filho quando ele estiver mais velho e estiver na faculdade, quero que vá viajar, quero que fique um ano fora. Então, todos esses são os mitos que a gente tem que trabalhar para que eles não se perpetuem, tá? Até porque no Brasil a gente faz o contrário, como eu falei, o correto em qualquer economia sadia eu tenho renda, eu tiro uma parte para ser poupada e o restante eu faço o consumo disso. Por isso que o plano de previdência, por exemplo, é muito interessante quando você faz a contribuição mensal nele, né? Você cria a rotina de tenho renda, faço a guarda do recurso obrigatoriamente, preferencialmente com débito na sua conta corrente, e posterior, o que sobrar, eu posso fazer o consumo para o meu lazer, para o meu passeio, minha viagem e outros itens. E claro, já que a gente está falando do produto, a gente tem que pensar nas vantagens. Pô, por que então a ideia é a gente guardar dinheiro? Porque qual é a vantagem de eu fazer isso no instrumento de previdência complementar, né? Primeiramente, a gente tem que lembrar que, como nós já conversamos, previdência não é engessar, não é um produto complicado, é um produto muito simples, tá? Ele vai ter 3 regras e, entendendo essas 3 regras, tudo funciona muito bem. Primeiro, previdência ele tem que ser visto como investimento, sim. Hoje o mercado ele é muito mais moderno do que ele era 10, 15 anos atrás. A Icatu, por exemplo, tem no seu portfólio mais de 330 fundos à disposição do cliente, do mais conservador ao mais arrojado, para que ele possa fazer a alocação do jeito que ele quiser. Inclusive, ele pode mudar a alocação dele sem qualquer tipo de tributação de imposto. O produto de previdência não tem a tributação de rendimentos na forma de cotas, papacotas, que quando a gente fala ali de longo prazo, ele torna muito mais interessante. Tributação só ocorre no momento que o dinheiro volta efetivamente para o bolso do dono. É um produto que funciona muito bem como sucessão patrimonial, porque o produto de previdência ele não é arrolado em inventário, portanto, ele não precisa ter pagamento de ITCMD nem de custas advocatícias, além da agilidade de ter a liquidez na sua mão. Hoje a Icatu consegue regular um sinistro de morte de um plano de previdência para fazer a liquidação em até 15, 20 dias. O prazo máximo é de 30 dias quando eu tenho toda a documentação em ordem. Recebi toda a documentação, em média a gente paga em 18 dias, tá? Além disso, é um produto que permite planejamento tributário, né? Ele me permite o diferimento do imposto de renda quando eu falo no produto PGBL, que é uma das regras que a gente tem em Previdência. O produto Previdência tem basicamente 2 produtos. O PGBL, que me dá o diferimento fiscal, onde eu posso abater até 12% da minha renda bruta total, e o VGBL, que ele não tem essa vantagem, mas ele tem uma contrapartida muito interessante, é que eu só sou tributado sobre o ganho de capital. Lembrando, produto de previdência hoje, ele é separado em 2 grandes universos. O mercado aberto, que é onde a Icatu Seguros está colocada, então aqui você vai encontrar os produtos PGBL e VGBL, mas existe um mercado tão grande que é o mercado de fundos fechados, mercado de previdência complementar, que são os fundos de pensão, que você normalmente tem em grandes empresas, como Banco do Brasil, Petro, Geniprev, Bayer e outras companhias que faz gestão do seu próprio fundo, do seu próprio plano de previdência. E esse é um mercado grande? Sim, como saiu há pouco tempo atrás, agora em março, o mercado de previdência ele atinge R$1 trilhão em reserva somente no mercado aberto. Para ser exato, 1 trilhão e 40 bilhões de reais, tá? E o importante disso, até a gente voltando, é que todo cliente que está nesse mercado, ele precisa olhar o seu produto. Boa parte desse mais de 1 trilhão de reais está alocado em fundos que hoje não conseguem entregar 80% do CDI.
para você que está pensando em planejamento para o seu futuro, você precisa ter o seu plano verificado, atualizado, porque o que você comprou há 5, 10 anos atrás, hoje pode não ser a melhor opção. Então, é sempre importante que você procure um especialista para que possa fazer uma análise correta se o fundo que você está dentro do seu perfil, tá? Voltando, quando a gente fala também de plano de previdência, a gente tem que lembrar que todo plano de previdência tem suas fases, né? Então, tem a fase de acumulação, que é aquele momento que eu decido o que eu vou fazer, essa administração é toda minha, então a gente reforça aquele tema que eu falei, que previdência é simples, portanto eu posso fazer o que eu quiser, eu só tenho que respeitar 3 regrinhas. Então, nessa fase eu decido se eu vou fazer aportes mensais, se eu vou fazer aportes esporádicos, se eu vou fazer um aporte único, por exemplo, eu vendi um imóvel, eu quero fazer um aporte de uma única vez. Pode, essa decisão é minha também. E já na fase que quando eu juntei o meu dinheiro, eu vou decidir o que eu vou fazer com ele. Que usufruto eu farei dele. Lembrando que eu farei o usufruto tanto do valor que eu coloquei, também de toda a rentabilidade que eu consegui no meu produto, tá? Lembrando, previdência tem várias vantagens. Primeiro, é uma poupança de longo prazo. Ela é extremamente flexível, então você pode aumentar, reduzir o valor da contribuição, pode paralisar, você pode resgatar o recurso se você quiser, total ou parcialmente, você só tem que respeitar as regras de carência de cada produto. Uma coisa que é muito importante é que você pode fazer portabilidade entre seguradoras, é um instituto que garante que, se eu não estiver satisfeito com a gestão daquela empresa, eu posso levar para outra sem qualquer ônus para o cliente. Então, ele tira daqui na totalidade do recurso e leva para uma outra seguradora, escolhendo onde ele vai aplicar lá. Também podendo mudar o fundo, as estratégias que ele tem. E no produto PGBL, como nós mencionamos, também existe a possibilidade de eu ter, inclusive, o incentivo fiscal, deduzindo até 12% da minha renda bruta da base de cálculo de imposto, tá? Então, são produtos muito interessantes, muito flexíveis, que sim, hoje, mesmo quando você compara com fundos abertos de investimento, eles têm uma correlação de retorno na faixa de 98%, ou seja, se um fundo vai te entregar, hipoteticamente, 10% ao ano, o produto de previdência provavelmente vai te entregar a mesma coisa. Sim, é legal que com essa flexibilidade, não sei se estão me escutando bem aí? Perfeitamente. Tá? Sim. Você consegue montar uma carteira de previdência, né? Você pode alocar uma parte num fundo de previdência um pouco mais conservador, ali deixar, sei lá, 50%, 70%, 30% em um, né, voltado para a renda variável e jogando de acordo com a situação do mercado também, porque é muito fácil, né, atendendo ali a carência, etc., é muito fácil você conseguir mexer, né? Hoje em dia é muito simples isso aí. Exatamente. E eu diria que na Icatu é mais fácil ainda, tá? Porque para nós, a Icatu é a única seguradora no mercado que nós não temos carência para migração interna. Então, como você bem disse, eu chego aqui num fundo moderado, por exemplo, eu quero ir para um fundo mais arrojado, mais conservador, o cliente tem livre prazo para fazer isso a hora que ele quiser. Quer mudar uma vez por semana, ele pode. Não é o produto efetivamente para isso, né? Mas que existe a liberdade, sim, existe, tá? E é muito importante a gente deixar claro que, inclusive, a utilização do recurso, também o cliente vai escolher o que ele vai fazer, tá? Chegou no momento da concessão do benefício dele, ele decide se ele quer resgatar tudo de uma vez, se ele quer fazer resgates conforme a necessidade dele, que nós chamamos de resgates parciais, ele pode fazer até resgate programado, então ele decidir que o sistema automaticamente devolva para ele parte do dinheiro que ele escolheu, sempre que cumprir a carência de 60 dias. Se ele quiser converter em renda, quero efetivamente ter uma renda complementar, pode? Claro que poderá. E ele vai decidir como é o melhor para ele. Se é uma renda vitalícia, uma renda temporária, se é uma renda por um prazo certo, que é uma renda financeira. Todas as opções ele vai ter para poder escolher e saber o que é melhor para ele naquele momento, tá? Aí é um cálculo que vai ser feito no momento do pedido, né? Exatamente. De acordo com o tipo de renda também, né? Então, se ele quiser uma vitalícia reversível para os familiares, deve ser menor do que uma renda vitalícia normal, né? Exatamente. E assim vai. Exatamente. Tudo é levado em conta, tá? Qual que é a minha idade,
Quando a gente fala das rendas atuariais, que são as rendas montadas em cima de expectativa de vida, a sua idade faz diferença. Vai seguir a tábua, né? A tábua atuarial, né? Cada seguradora utiliza uma, né? Não sei como é que... Na verdade, não, né? O que acontece é o seguinte, desde 2010, o Brasil ele assumiu uma tábua atuarial própria, que a gente chama de EMSBR. Não é mais americana. 2021. Oi, desculpa. Não é mais a americana, que antigamente era a americana, né? Que se utilizava. Depois, se você puder explicar rapidinho, de forma simples, para quem está assistindo, o que é a tábua atuarial, mais boa, rapidinho. Porque isso aí é a base do cálculo, né? Claro, sem problema nenhum. O que é uma tábua atuarial? Tábua atuarial nada mais é que é um estudo estatístico que vai medir a expectativa de morte e sobrevivência de uma população num determinado ano do tempo. Exemplo, a primeira tábua utilizada aqui no Brasil era uma tábua americana chamada AT49. Ela tem esse nome porque ela foi feita, o estudo dela, no ano de 1949. Portanto, nós já sabemos que há 60 anos atrás, nós tínhamos uma expectativa de vida muito menor. Portanto, se eu tinha uma expectativa de muito menor, vamos imaginar que nós temos aqui em cima de uma mesa um bolo redondo. E nós temos que comer esse bolo num prazo curto. Esse bolo tem que ser dividido para 10 pessoas, tá? Se esse bolo vai ser dividido para 10 pessoas, a gente usando essa referência como tempo, as fatias de cada bolo poderiam ser mais largas, correto? Cada uma dessas 10 pessoas terá uma fatia larga do bolo. Conforme o tempo foi passando, aí veio uma tábua chamada AT83, depois uma AT84, depois a AT2000, mais recentemente essa tábua brasileira. E cada uma dessas tábuas mostrou claramente que as pessoas estão vivendo mais. Então, esse mesmo bolo, atualmente, ele tem que durar mais tempo. Quando esse bolo tem que durar mais tempo, o que vai acontecer é que cada vez mais a fatia do bolo é mais fina, porque eu tinha que dividir um bolo para 10 pessoas, hoje eu tenho que dividir um bolo para 50 pessoas. O mesmo bolo vai ter que durar para todo mundo. Então, a fatia do bolo fica mais fina. O mesmo vale para o benefício. As tábuas atuariais mais antigas eram mais generosas, porque a expectativa de vida das pessoas era menor, portanto, o dinheiro dele deveria ser pago num prazo menor de tempo. Então, ele tinha um benefício muito maior. Atualmente, com o aumento da expectativa de vida das pessoas, esse mesmo montante de recursos que o cliente tem vai ter que durar mais tempo. Então, eu tenho que fazer uma conta baseada em estatística que esse bolo vai ter que durar, que esse dinheiro, já que vai ter que durar mais tempo, ele vai ter que ter fatias mais finas, então o benefício para ele é menor. É sempre baseado estatisticamente em morte e sobrevivência das pessoas. Por isso que atualmente a tábua brasileira ela é revista a cada 5 anos. A primeira versão foi em 2010, a segunda em 2015 e a última agora, ela é sempre atualizada no mês de abril de cada quinquênio, tá? Espero que tenha ficado claro. Ficou sim. Muito obrigado. Ótimo. Imagina, sem problema nenhum. Lembrando, a gente continuando aqui nosso bate-papo, uma das regras que a gente tem que falar é dos tipos de plano, né? Então, existem 2 tipos de plano que a gente falou, que é o produto PGBL e o produto VGBL. Basicamente, como a gente falou, o produto PGBL é para aquele cliente que precisa aumentar sua dedução de imposto de renda, ele tem um custo muito alto, ele quer usar o PGBL como uma despesa a mais para reduzir sua base de cálculo. Primeiro, ele tem que fazer a declaração completa, ele precisa contribuir com o INSS, o regime próprio de previdência, e precisa ter sua despesa. Se ele fizer isso, ok, ele permite que seja deduzido até 12% da sua renda bruta. E tem o produto VGBL, que é um produto que vai complementar a oferta do PGBL. Ele é feito para quem já guardou mais que os 12% no produto, mas quer guardar mais dinheiro, ou para aquela pessoa que é isenta de imposto de renda, que faz declaração simplificada, ou é o produto que a gente orienta que seja usado em caso de sucessão patrimonial, porque apesar de ele não dar o incentivo fiscal, ele, na hora de utilizar o recurso, ele só é tributado sobre a rentabilidade. No produto PGBL, a base tributária é o montante, então tudo que eu coloquei, mas toda a rentabilidade que eu consegui auferir ao plano. Além disso, outra regra importante é que
esse dinheiro ele vai ser tributado. Então, dinheiro, quando eu vou utilizá-lo, e lembrando que imposto de renda só ocorre quando o dinheiro volta para o bolso do dono, esse dinheiro será tributado. Só que o cliente consegue escolher que imposto que ele vai pagar. Existe uma tabela progressiva, que é baseada na tabela salarial, então quem tem mais paga mais. Existe uma tabela regressiva definitiva, que ela não leva em conta o valor, mas sim o prazo de acumulação no sistema. Então, a ideia é que o governo lançou em 2005, é um produto que vai beneficiar as pessoas que pensam em poupança de longo prazo. Apesar de começar com uma alíquota maior, que é de 35% nos 2 primeiros anos, essa alíquota vai caindo a cada 2 anos, até que, depois de 10 anos e um dia, eu tenho uma tributação exclusiva em fonte não compensável, somente de 10%. Então, a segunda regra, como nós falamos, tenho que pagar imposto, sim, mas eu tenho uma vantagem, eu consigo escolher que imposto que eu quero pagar mediante o meu objetivo com esse recurso, tá? Já que a gente falou um pouquinho disso, a gente pergunta, você já está preparado para o seu futuro? Qual é o cenário que você quer ter? Você quer estar na fila do INSS ou você quer se preparar hoje, já que o futuro começa agora? Claro que a gente sempre vai falar, comece o quanto antes e preferencialmente faça com a Icatu Seguros, claro, né? Falando na nossa Icatu Seguros, a Icatu Seguros é uma empresa nacional, é uma seguradora independente, cuja história começa nos anos de 1935 com a Atlântica Companhia de Seguros Gerais, seguradora que foi crescendo no decorrer das décadas até 1970, virar Atlântica Boa Vista, que foi a maior seguradora do Brasil, dos anos 70 até 1982, quando a companhia foi comprada pelo Banco Bradesco para virar a Bradesco Seguros. De 82 até 86, o Antônio Carlos Almeida Braga se tornou presidente e principal acionista pessoa física da Bradesco Seguros, ele se aposenta e os filhos fundam o Grupo Icatu. O Grupo Icatu, em 1991, funda a Icatu Seguros, aí sim, depois de cumprir um contrato de 10 anos de não competição, e de lá para cá, completando agora esse ano 30 anos de vida, a Icatu foi crescendo sempre de forma em aquisições, associações e construindo um ecossistema muito sólido, entre elas a compra da Nationwide, da Canada Life, a criação da Rio Grande Seguradora em 2014, aquisição da carteira da Cardiff, capitalização em 2017, em 2019 aquisição da carteira de capitalização da Sul América e aumento de participação da Caixa Cap, que esse ano nos promove a criação de uma outra seguradora para explorar o balcão desse banco durante 20 anos para operar capitalização, tá? A Icatu Seguros sempre foi conhecida por ser pioneira, então nós fomos a primeira seguradora a lançar fundos com conceito ciclo de vida, a primeira seguradora a trabalhar com fundos qualificados, com fundo long short, com fundos sujeitos à variação cambial e de moedas, primeira seguradora a trabalhar com assinadura eletrônica, a primeira seguradora a trabalhar portabilidade digital, primeira seguradora a criar FOF de previdência, o fundo de fundos. Fomos a primeira companhia a trabalhar com fundos que tenham 70% de alocação em renda variável, primeira seguradora a lançar fundos com 100% em ações ou fundos que tenham até 40% em papéis fora do país, papéis offshore. A Icatu sempre se destacou em previdência, também se com destaque em produtos de vida, entre eles prêmio de inovação com Seguro Essencial Vida e, mais recentemente, o produto Equilíbrio, que ganhou o Oscar do mercado de seguros ano passado, como pelo CVG Rio de Janeiro, tá? É uma seguradora cuja o trabalho reflete em números, então a gente fechou no passado com uma arrecadação de 14,2 bilhões de reais, uma companhia muito líquida, temos 870 milhões de reais em ativos livres, fora as reservas matemáticas já reservadas para os sinistros, como manda a legislação. O grupo tem um patrimônio líquido acima de 1,7 bilhões de reais, mesmo sendo uma seguradora que só trabalha com 3 linhas de produto, vida, previdência e capitalização. Nós somos, pelo 6º ano seguido, uma top 10 entre as seguradoras em lucratividade do mercado, e o acionista continua bem tranquilo, está tendo um ROI pelo 8º ano seguido acima de 20%, tá? A companhia hoje administra 64 bilhões de reais, com crescimento muito forte, principalmente a partir de 2011.
São mais de 330 fundos diferentes e a primeira seguradora do mercado a trabalhar com plataforma aberta de investimento. Hoje a gente tem mais de 100 gestores externos, entre os mais nomeados do país, para atender a qualquer perfil de investidor. Da minha parte, fica aqui um obrigado pelo tempo, pela oportunidade de falar, e, claro, estamos aqui abertos a tirar dúvidas e perguntas, tá bom? Perfeito. Quero agradecer, Corey. Uma apresentação sensacional. Acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvida na live de ontem. Na de hoje foi um pouquinho mais profunda, mas basicamente tá tudo certo, creio eu. Eu não tenho nenhuma dúvida. Você tem alguma, Lucas? Não, só quero agradecer a presença aí de vocês, do Corey, da Anne. E a ideia realmente é despertar aí para as pessoas, para os investidores, a importância de ter essa disciplina, de guardar dinheiro para o futuro e não tem atalho, né? O negócio é ter disciplina e guardar dinheiro. E o melhor produto para aposentadoria é a previdência, não tem como negar, né? Claro, você tem que compor a sua formação de patrimônio com outros ativos, né? Que também vão ajudar. Mas o que tem o objetivo de fazer você se aposentar, né, de uma maneira digna, com valor, né, que te supra aí suas necessidades, é a Previdência. E tem, excelentes fundos, né? As melhores gestoras do país têm a parte de Previdência, né? Então não tem como ficar de fora, né? Enfim, deixar para depois, que é o mais importante. Exatamente. O que você disse é bem importante. O produto de previdência ele não está aí para substituir nenhuma outra opção de mercado, mas como qualquer coisa sensata, você tem que distribuir os ovos em várias cestas. A sua cesta de longo prazo, a gente tem que pensar sempre em produto de previdência. É um instrumento indicado exatamente para esse conceito de longo prazo. Quando a gente fala de investimentos para 4, 5 anos ou mais, produto de previdência encaixa perfeitamente. Fechou. Da minha parte, eu não tenho mais nenhum ponto, nada. Não sei se o Danilo quer falar alguma coisinha. Não, tranquilo, só agradecer ao Corey, o pessoal da Ecatu aí pela disponibilidade, tirou bastante dúvida, né? A gente vai deixar gravado esse bate-papo aqui no YouTube, né? E indicar para os nossos clientes também os produtos e essas dúvidas aí, que os clientes chegam com a gente com essas dúvidas, né? Diferença entre PGBL e VGBL, por que fazer previdência? Não, tá muito cedo. Às vezes a gente indica previdência para filhos de clientes, né? No caso do filho do Lucas aí, que tem desde novinho já uma previdência, a gente comenta, seu filho tem previdência, né? Seria bom fazer uma carteira? Não, mas ele é muito jovem ainda, e com essa explicação aí fica bem claro para a gente que quanto mais cedo você começar, melhor né? Exatamente. E eu digo para vocês o seguinte, a gente pode até explorar um outro tema num outro momento, falar inclusive de previdência como sucessão. A gente mostra efetivamente muitas vantagens, porque é um instrumento que cada vez é mais usado, inclusive pela linha private. A gente tem ideia, para vocês terem ideia aqui na casa, a gente hoje tem fundos exclusivos com esse conceito, com reservas alocadas de 100 milhões de reais, 200, 400 milhões de reais, pensando efetivamente em sucessão, porque torna efetivamente muito mais rápido, muito mais barato para os titulares esse processo de sucessão. Bacana. Então, é uma dica para a gente falar depois, porque sempre existe oportunidade para a gente falar com o cliente. Perfeito, muito obrigado. Perfeito, vamos marcar sim, com certeza. Obrigado, Anne, também, por estar aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Vocês disponibilizarem um tempo com a gente, querer saber mais sobre os nossos produtos e fazer uma live especial com a gente, eu fico muito agradecida. E fico à disposição, precisando, tendo dúvida, qualquer coisa, eu fico à disposição de vocês também. Claro. Fechou, gente. Então tá bom. Valeu. Até uma próxima. A gente vai falando aí. Só um recado, quem tá vendo esse vídeo no YouTube aqui, dá uma blogueirada agora, né? Se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, qualquer dúvida que tiver. Dá um like, qualquer dúvida que tiver. Depois o nosso hacker, ele vai cortar os vídeos aí, os cortes, ele pode mandar para vocês. Aí é só pegar um e-mail de vocês aí, ele manda. Na verdade, ele já sabe e-mail de todo mundo, então fica tranquilo que ele manda para vocês depois. Não sei não. Maravilha. Eu vou, toda a descrição tá aqui, nossos contatos tá aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, beleza? Muito obrigado. Obrigado a vocês aí. Uma ótima. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Obrigado, Corey. Obrigado, Anne. Tchau. Até mais. Tchau.